Jornadeiros e jornadeiras, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é uma aula muito especial, feita para você que quer investir mais em fundos de investimento, mas ainda tem muitas dúvidas, não sabe em qual fundo confiar, não sabe como escolher o melhor fundo, fica com medo daquele fundo que te indicaram. Então eu trouxe uma pessoa nada isenta para ajudar nessa aula para vocês, Henrique Breda, o gestor do Alaska Black. Henrique, muito obrigada por participar dessa aula especial para os jornadeiros. Manda um beijo para os jornadeiros. Tem muita gente que já é seu fã aqui no curso, mas hoje eu quero o Breda pelado. Não vou Acho que poder. não pegou muito bem. Despido de qualquer tipo de responsabilidade como gestor do fundo e mais como uma pessoa que está nos bastidores do mercado, e é isso que eu quero. Para vocês saberem dos nossos bastidores aqui, até chegar no Breda foi muito difícil. Porque eu pedi para minha equipe, eu preciso de alguém que entenda muito do mercado de fundos, de todos os tipos de fundos, desde fundos de ações, até os fundos de renda fixa, até fundos DI, pessoas que entendam o que está por trás disso tudo e que não tenham nenhum tipo de travas ou de compromissos, que possam falar a verdade como ela é. E a verdade nem sempre é tão bonita quanto a gente imagina que é. E pelo menos 5 pessoas me sugeriram o nome de Henrique Breda. Por que você acha, primeiro de tudo, sendo gestor de um dos maiores fundos do Brasil, por que teu nome foi citado como alguém que é um cara isento de conflito de interesse? Bom, primeiro um beijo pro participante aí, pro participante do programa, Jornadeira. Eu acho que assim, a versão que você quer é a minha versão do Twitter, né? Porque eu comecei assim, lá na Alaska, o pessoal da gestora tá indo na mesma linha, que é assim, mostrar a cozinha, como é que é de fato, para as pessoas no... Excelente, mostrar a cozinha, isso. Então assim, cai faca no chão, né, você remonta o prato, não é aquela coisa, aquele prato tá bonitinho na sua mesa assim, mas a jornada foi um pouco feia para chegar até ali, né? Sim. Mas é normal, é assim que funciona. Então acho que é essa a versão que você quer, então fica tranquilo. Eu acho que por isso que o pessoal deve ter indicado. Bom, primeira coisa que tem lá no Twitter, e estava até pouco tempo no Instagram também do Breda, não aplique no Alaska Black. Exato. Isso é marketing? Isso é um belo de um aviso. Porque se a pessoa quer aplicar num fundo de empresa, já tem um problema. Porque como é que você aplica numa empresa? Não, eu apliquei num terreno lá no Mato Grosso para depois plantar soja. Ninguém fala, eu apliquei num terreno para plantar soja. Eu investir. Investir já tem uma conotação muito mais de longo prazo, um compromisso maior, né, um envolvimento com ativo. Aplicação, se é uma aplicação de CDB no fundo, num fundo tal, ou num banco tal, você não tem compromisso nenhum com aquilo. É um númerozinho. Você nem se importa com o que está por detrás do número. Agora, quando você investe, você já se preocupa um pouco mais, você estuda mais. Entendi. O investidor é mais estudioso do que um aplicador. Entendi. Aqui nós não temos aplicadores, só temos investidores aqui Perfeito. nesse curso. Então quando você coloca lá não aplique, não é que você não quer que as pessoas coloquem dinheiro no fundo. É que já na etimologia do termo Isso. tem um conceito ali atribuído que é para deixar já as pessoas Já espertas. espertas. A língua portuguesa, ela é rica. E saber dar significado correto para as coisas ajuda no entendimento. Com certeza. Então, quando você fala assim, eu apliquei num fundo de ações, é bem diferente de você falar assim, eu investi num fundo de empresas. É outra conotação, é outra profundidade. Então, se a gente pudesse mudar totalmente o significado, as letras, as palavras, a gente mudaria de ações para empresas, de aplicar para investir. Com certeza. De rentabilidade medindo o movimento da cota, né, que é o preço das ações, a gente iria olhar a rentabilidade das empresas ali, então devagarzinho a gente chega lá. Não, e faz sentido. Eu falo muito sobre isso porque para quem está começando tem a questão de falar que está guardando dinheiro, né? E aí eu explico sempre a diferença, guardar, poupar e investir, que são coisas completamente diferentes também. Bom, começando aqui, perguntinha básica. Como que eu escolho um fundo? O fundo, ou vamos falar assim, o fundo é resultado da gestão, né? Como que você escolhe um gestor? O gestor ele é um prestador de serviço. Ele é assim como um médico, um colocador de rodapé, um arquiteto, é igualzinho. Um profissional especializado em algo específico
no caso de gestão de fundos, ele recebe dinheiro e tenta multiplicar isso ao longo do tempo. Como que você escolhe um pintor para sua casa? Como que você escolhe um arquiteto? Não tem um site, né, www.melhoresarquitetosdobrasil.com, né, e um ranking ali onde está especificado cada um, não tem jeito. É muito boca a boca, conversa com os mais experientes, indicação. Acerto e erro, muitas vezes. Acerto e erro, exato. Me indicaram aqui um baita no arquiteto, foi um desastre com você, não funcionou. Tem acerto e erro, tem indicação, tem leitura, tem você confiar em pessoas que estão mais preparadas para indicar isso para você. Então, assim, não tem um repositório assim, dos melhores gestores, você vai lá, eu quero esse aqui é o meu perfil, acabou. Não dá. Se você for desenvolvendo experiência com isso, já começou a investir, deu errado em um, experimentou outro, leu carta de gestão, devagarzinho você vai chegar no seu melhor perfil. Mas hoje tem a figura de um profissional que pode acelerar isso, pode deixar isso mais fácil. Ainda vai ter erros no meio do caminho, mas pode ser minimizados, que são os agentes autônomos, né? É como se fosse uma espécie de gerente de banco lá do passado, só que com pouco mais dele na reta, né? Ganhando exatamente ou muito próximo do que você ganha, a ponta final, o investidor. Então essa pessoa tem total interesse em indicar para você o melhor produto, para o seu perfil, para que você não se frustre, para que você atinja os seus objetivos, porque se caso der errado, você vai embora. Entendi. Ele não tem aquela força que o banco tem, embora você não goste do seu gerente, você não sai do banco de jeito nenhum, você fica amarrado no banco, né? Agora um agente autônomo não, você troca rapidinho. Então se ele não estiver te satisfazendo com os produtos que servem para você, te indicando coisas que atingem os seus objetivos, você troca muito rápido. Então ele tem todos os incentivos de trabalhar direito. Como que funciona o comissionamento dos agentes autônomos? Porque também existe muito conflito de interesse por aí. Eu já passei por algumas experiências bem ruins com agentes autônomos, de praticamente ser um Sid Nelson travestido com o nome mais bonito de agente autônomo. Por isso que eu perdi a esperança no universo dos agentes autônomos com experiências próprias. E o que muita gente me fala, próprios ex-agentes autônomos, é que existe um comissionamento muitas vezes agressivo para fundos específicos e que os agentes teriam benefícios ao indicarem X ou Y, independente se aquele fundo é bom para o cliente final. Isso é verdade? Como que eu tenho na memória a evolução dessa profissão? Lá atrás, vamos falar assim, 2007 e 2008, era muito mais desorganizado do que hoje, muito mais selvagem. Eles eram muito incentivados a ganhar corretagem, quanto mais os clientes giravam a própria carteira, compra vale, vende vale, compra petro, ele recebia um pedaço dessa corretagem para ele. Um pedaço vai para a corretora, uma outra parte vai para ele. Então, qual que era o incentivo de uma turma lá atrás? Eu não vou generalizar e falar que era todo mundo, sempre tem cara bom, cara ruim. Mas na média, o que a gente escutou muito? Eles incentivavam as pessoas a ficarem comprando ação diretamente na bolsa, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. As pessoas moíam totalmente o dinheiro, né? Mexia igual mexer em sabão, até perder esse dinheiro. E ele ficou com a parte dele, que era um pedaço da corretagem. E depois de um tempo já se prova que isso não é sustentável, ele perdeu todos os clientes dele. A gente tem histórias de agente autônomo que teve que fugir da cidade. Caramba! Então assim, ele vai ter que viver com essa consequência. Ele ganhou o dinheiro dele lá, mas e aí? Acabou o business. De um tempo para cá, o que a gente tem percebido? A gente conversou com muito agente autônomo, continua tendo os caras com pensamentos de curto prazo e tem as pessoas com muito mais alinhado, com cabeça de longo prazo. O que a gente já viu é o seguinte, fundos de ação, fundo multimercado e até alguns de renda fixa, eles não têm remuneração muito agressiva para os agentes autônomos, né? Então, o máximo que o gestor recebe é 2% de taxa de administração, mas um pedaço disso fica com a corretora que distribui. A corretora pega um pedaço para ela, a corretora, e outro pedaço repassa para os agentes autônomos. O que o agente autônomo fica no final é pouco, não é muito. E é um pinga-pinga mensal enquanto o investidor está lá. Ele não recebe tudo na cabeça. Ó, né? Você está lá, um cliente de um agente autônomo, Natália começou a operar, ele recebeu uma bolada na frente
E aí, dane-se o que vai acontecer com você agora porque ele já recebeu dele. Não, ele vai recebendo devagarzinho enquanto você está lá. Então, os fundos não têm muita remuneração agressiva. O que teve já de discussão, e aí a gente conhece um pouco desse produto lá na Alaska, que não faz parte da nossa realidade, e é sempre um assunto muito polêmico, são os COIs, que são aqueles produtos estruturados que tentam replicar aqui dentro alguma coisa lá fora. Esses, a gente escutou muito incentivo para vender esses produtos, porque pagavam muito alto, já muito na frente para o agente autônomo que vendia isso para os clientes. Né? Era um produto que para o agente autônomo ele era rentável. Só que funciona a mesma coisa que lá em 2007 e 2008. Se esses COIs não atingirem os objetivos que o investidor quis, ele vai sair, ele vai desistir disso. Então, assim, hoje, de forma geral, os agentes autônomos, os melhores que a gente tem visto, eles estão passivos. Então, eles não estão gerindo o dinheiro dos clientes, fazendo eles girarem na bolsa, inventando mil e umas coisas. Então, eles estão alocando em outros especialistas, em outros gestores. A gente na Alaska acaba sendo um. E o que eles recebem por fazer isso é pouco. Então, assim, eu acho que eles devem ficar com 1/3, 25%, sei lá, 40% do que a corretora recebe. Entendi. E o que a corretora recebe no já total... é uma parte? Já é uma parte, depende. Às vezes é 10%, pode chegar a 40% da taxa de 2%. Então, imagine que seja 1/3, um rebate alto. Então, 1/3 de 2%, a corretora está ficando com 0,60. Tá. Esse 0,60, vamos imaginar que a corretora faz o seguinte, ela segura 0,40 para ela, e repassa o 0,20 para o agente autônomo. A gente está falando de 25% aproximadamente do que fica para a corretora que vai para o... Isso, mais ou menos isso. Então, assim, é legal a remuneração? É legal, para o cara é legal, mas ele vai começar a ter uma... Você pode fazer a conta de trás para frente. Ele começa a ter uma remuneração compatível com a posição que ele tinha no banco a partir de uma carteira de 50, 60, 100 milhões de reais. Então, ele vai ter que cuidar de uma quantidade de pessoas, de famílias que é relevante. E tem que cuidar. Porque se ele começar a bobear, fazer um trabalho mal feito, ele vai perder isso. Entendi. Então, assim, grosso modo, essas taxas aí. E eu acho que muito importante aqui da fala do Breda é a gente ficar sempre atento a existem profissionais e profissionais. Exato. Assim como ele falou do COI, na aula de COI vocês viram, eu gosto de alguns COIs. Eu acho que tem COI bom e Exato. tem COI ruim. Assim como tem profissional que vai indicar alguma coisa só porque está querendo comissão e tudo mais. Por isso que é importante você saber o que está por trás do produto, porque ainda que você tome a decisão consciente de trazer um profissional para cuidar dos teus investimentos, você vai ter aquele discernimento para saber se você está diante de uma pessoa que é boa ou ruim. E é muito fácil, porque no momento em que você sabe o seu perfil de investidora ou de investidor, você sabe que você é uma pessoa conservadora. E ele vai lá e te indica o Alaska Black, aquele que morre do coração no primeiro dia. Isso. Você já fala, meu, esse cara não me conhece. Exato. Como é que ele está me indicando aqui um fundo que está aqui na lâmina dele, de alto risco? Esse cara não é bom, aí você já entrega ele de volta para a mãe. Vamos falar do seu fundo. Hoje, quantos fundos tem o Alaska? Fundos abertos para clientes tem o Alaska Black, o Black 2, o institucional, o Alaska 70 e a gente tem um fundo multimercado que a gente ainda está cozinhando dentro de casa, tem 5. E foi uma moda, assim, né? Teve um estouro o Alaska Black em 2017, 2018. Isso. Muita gente falava sobre o Alaska. E na tua opinião, primeiro, que movimentos que você fez, que tiros certos e certeiros você deu para que o fundo tivesse esse crescimento? E na sequência, o que aconteceu com as pessoas que foram para o Alaska Black no momento em que todo mundo falava sobre ele? Tá, bom, eu acho que o primeiro acerto foi ter arrumado a empresa. Bom, primeiro você começa ali na retaguarda, ninguém está vendo, né? O time de gestão. Ali foi o principal acerto nosso. O segundo acerto, a gente tem muito capital proprietário, então tem muito dinheiro dos sócios ali. Então isso... Aliás, antes de você continuar, quanto do teu dinheiro está lá? Quantos? Quanto do teu dinheiro? Quase 100%, acho que 99% alguma coisa. Aí vimos sim a pessoa que coloca, é o que a gente chama de skin in the game, né? Em português é mais o dinheiro dele é que tá lá em jogo, colocou o dele na reta. A pessoa conseguiu entender. Beleza, então o seu dinheiro tá lá, encontrou as pessoas
certas, Sim. bacanas. Como é que você sabe? Como é que você sabia que eram as melhores pessoas? Você já conhecia todos profundamente? Não conhecia, mas assim, depois de uns 10, 12, 15 anos achando pessoas erradas o tempo todo, você desenvolve o faro para a pessoa certa. Sei. É tudo aquilo que não é o que você viu. Entendi. Eu tinha muito anti-exemplo, então tinha que ser o oposto. Então foi muito fácil. Entendi. Assim, um pouco de sorte achar, mas foi fácil de identificar que eram pessoas alinhadas por uma sucessiva, um monte de erro anterior, né? Tá. E aí, como é que vocês chegaram naquele estouro de Então, rentabilidade? aí vamos lá. Aí, com dinheiro muito proprietário, você não fica refém de cliente. Quando você não fica refém de cliente, você não se importa em perder clientes para fazer o que é o certo. Tá. Como é que é isso? Vamos imaginar agora, situação atual. Trump brigando com a China, protesto em Hong Kong, Bolsonaro discutindo com o Macron, a Amazônia pegando fogo. Você olha para os Estados Unidos, o que era medo de overheating, de superaquecimento no ano passado, agora já se discute recessão, né? Se eu começar a falar que as pessoas vão entrar em depressão. Nesse momento, se você tem uma gestora, se você tem um fundo onde 99% do dinheiro é de fora e só 1% do time de gestão, você pega todo esse dinheiro e fala assim, agora a gente vai pro pau, a gente vai comprar tudo que der de ativo assim, barato aqui no Brasil, nem que a gente perca mais 20% antes de começar a andar. Dificilmente as pessoas vão fazer isso. Porque se eu errar o timing, eu vou perder todo esse dinheiro desses clientes que vão embora, não vão aguentar perder comigo. Então a gente não tem medo do pessoal ir embora. Entendi. Porque uma parte considerável do capital é dentro de casa, dos sócios, familiares, amigos. Então a gente não tem medo de pular de cabeça quando a gente acha que está favorável, mesmo que a gente perca no começo. Então, em 2016, quando se discutia impeachment, se ela vai continuar, se não vai continuar, algo vai acontecer. O Brasil ele flerta com o precipício, mas ele não pula. Então a gente comprou o que deu, de ativos baratos. Aí veio uma porrada em 2016, veio outra porrada em 2017, e aí isso entra nos rankings, revistas e tal, o pessoal se anima com o fundo, e aí foi aí que a gente entrou no cenário do mercado de fundos, vamos falar assim. Qual foi o melhor ano até agora? 2016, deu 129%. O quê? É isso, né? Onde eu estava em 2016? Que não ouvi falar sobre isso. Eu estava colocando tudo na renda fixa, feliz ano da vida, taxa de juros 19,5% ao ano. Tava bom também. Eu estava bem feliz. Agora estamos com problemas, hein? Agora, enfim, venceu tudo esse ano já. Mas pelo menos eu peguei 4 anos de 19,5%, eu tô Tá bom, feliz. Tá tá bom, ótimo, tá tá bom, bom. tá bom, tá bom. E aí, assim, aí o público veio investindo no fundo, e aí o pessoal pergunta assim, pô, mas você não fica com vergonha? As pessoas vêm investindo no fundo só porque você foi bem dos 12 meses, não fizeram análise nenhuma, né? E a gente fala, não, é legal, mas assim, a pessoa vai para uma festa, né? Quer conhecer alguém, o primeiro atrativo que você olha é o físico. Não tem vergonha, depois que a pessoa vai descobrir se você é honesta, se você trabalha, se você é fiel, a primeira coisa que chama atenção no fundo é a rentabilidade. Com certeza. Então assim, a gente não tem vergonha nenhuma disso. Só que uma hora que a pessoa começa a se aproximar, é a hora que a gente começa a dar os tapas na cara, sabe? Ó, não aplique, é longo prazo, ó, se você não suporta isso daqui, melhor você nem chegar perto, ó, lê isso daqui, olha a carta de gestão, né? Começa a montar aquelas threads no Twitter. Se aquilo chocar a pessoa, ela já refuga, assim, não é pra mim. Entendi. A pessoa fala o seguinte, olha, eu investi demais, eu não aguento essa volatilidade, investi demais. Por exemplo, coloquei 50 mil reais, não devia ter colocado isso. Eu devia ter colocado só 20 mil, então resgata os outros 30. Então a gente vai educando para a pessoa aguentar a jornada com a gente. Sim. Né? Porque o que é mais típico, e aí foi a segunda parte da sua pergunta, assim, isso é normal na indústria inteira. O fundo vai bem, 1 ano, 2 anos, todo mundo aplica, né? Aí é óbvio, né? Depois que foi muito bem, o fundo vai começar a performar mal por um tempo, porque é uma ondinha, assim, né? E aí a hora que ele começa a ir mal, né? Quer dizer, faz parte da natureza, a pessoa fica com medo, vai lá e resgata lá embaixo. E aí, justamente na hora que ela resgatou, a hora que o fundo começa de novo a subir, ela vai, se anima e aplica de novo lá em cima.
Então ela vai fazendo um time errado o tempo todo. Ela compra quando tem que vender e vende quando tem que comprar. Exato. Tá certinho, viu? Então o que a gente tenta fazer? Tenta já dar o subsídio para a pessoa ter o diagnóstico dela, né? Ela se conhecer e ela dosar melhor quanto ela vai investir para não ficar mexendo. Uhum. Se ela fica investindo 100 mil, aí depois tira 100 mil, investe 100 mil errado, tira 100 mil, ela vai ficar perdendo dinheiro. É mais fácil colocar 10 e ficar quieto. Uhum. Né? Depois de um tempo, 3, 4 anos, você vai lá, reavalia, vê se é esse que é o plano mesmo, está indo bem, está seguindo o mandato. Uhum. Por que 3, 4, 5 anos? Porque a natureza do investimento em empresa é isso, não vai acontecer amanhã nada. Hoje o Alaska Black tem quantos investidores? Mas é uma grande carteira única que a gente vê, tem 170 mil. E quanto em ativo? Tá tudo em ações. Em ativo Não, mas tem 12 bilhões. quanto? 12 bilhões, 12 bilhões de reais. Investidos, não aplicado. Investidos, isso aí. Investidos. A galera já sabe o que é a taxa de administração, Uhum. já conheceram a taxa de performance. Perfeito. Então, antes de explicar a taxa de rebate, na tua opinião, são taxas válidas? Eu tenho que olhar para a taxa de administração e de performance antes de investir no fundo? Tem. Existe uma discussão se a taxa de administração de 2% ela é justa ou não. Uhum. A discussão deveria ser até mais complexa. Todos os fundos, praticamente todos os fundos, tem exceções que não, cobram 2% de taxa de administração. Fundo Ferrari cobra 2% de taxa de administração e fundo Fiat 147 também cobra 2% de taxa de administração. Eu acho que tinha fundo que podia cobrar 5%, e tinha fundo que se cobrasse meio não era justo. Uhum. Então assim, já é um negócio meio errado, porque é uniformizado para todo mundo. Todo mundo cobra isso. Bom, quando começa a ficar estranho, o 2% de taxa de administração, ele começa a não ser válido quando um fundo rende 6, 4, né, 5 no ano. Uhum. Esse 2 é muito pesado, tá esquisito aí, né? E aliás, com o CDI ficando super baixo, versus a nossa média histórica, nem acho que está tão baixo assim, mas versus a nossa média histórica, um fundo que não toma muito risco ali dentro, e ele coloca o dinheiro dele em título público e depois tenta fazer alguma coisinha a mais, quando ele coloca o dinheiro em título público rendendo 6, no final do ano, se ele não fizer nada, ele rendeu 4, porque ele já teve que 2% ficou para a gestão. Então o fundo ele já rendeu, ele ficou com 66% do CDI. Ou seja, para o gestor ganhar dinheiro para repor o 100% e depois dar um a mais, ele vai ter que tomar bastante risco. E aí tem muito fundo que estava acostumado a dar um percentualzinho do CDI, 115, 110, um CDI de 10, que agora no CDI de 6 vai ser difícil. Porque ele vai ter que repor muito mais percentual do CDI que ele vai perder com a taxa de administração. Sim. Então assim, taxa tem que prestar atenção. Nas rentabilidades dos fundos, nas lâminas, nos históricos, não tem a prática de você mostrar a rentabilidade bruta. Então tudo já está líquido de taxas. Sim. Então você pode comparar todos os fundos já que está ali, está pago. Né? Possivelmente os fundos lá que não estão batendo o CDI ou seus benchmarks, a taxa de administração está pesando. Né? Entendi. O que talvez vai começar a acontecer com o tempo, mas aí o investidor não vai perceber muito, acho que os gestores de fundos que não tomam risco vão ter que baixar esse 2%. Entendi. Para meio, para 1, aí depende. Porque tá ficando muito feio, né? Tá perdendo até para poupança, fundos DI, Então. fundos de renda fixa, não todos, ok? A gente tem fundo de renda fixa que tá batendo o CDI, mas é difícil, é quase impossível encontrar. Isso é um negócio interessante, porque assim, se um fundo começa a não bater o seu benchmark, ou o fundo que é para ganhar do CDI começa a perder sucessivamente, se é uma gestora independente do tipo Alaska, some do mapa. O dinheiro vai embora. Ninguém é obrigado a ficar lá com a gente. Geralmente esses fundos que persistem e continuam existindo, apesar de perder ano após ano o CDI, você pode reparar que eles estão dentro dos bancões e quem investe nesses fundos nem sabe que está investindo ali direito. Com certeza. Por isso que eles continuam existindo. Mas conforme a indústria vai se sofisticando e os independentes vão ganhando espaço, para o cotista, para o investidor ponta final, isso melhora muito, porque a gente não tem lá as cartão de crédito, débito, não dá milha para ninguém. O cara só fica ali
se o fundo é bom, senão Sim, tchau. com certeza. Então, assim, a indústria independente ajuda muito nisso, nesse processo. Entendi. Por que que alguns fundos só tem algumas corretoras e em outras não? Por que que eu entro lá no meu banco e ele só me oferece um tipo de fundo? É uma coisa do banco com o fundo, do fundo com o banco? Qual é o problema? Não, acho que é um acordo comercial qualquer. Então, a gente se enxerga lá nós como se a gente fosse a Nestlé e o nosso fundo fosse uma latinha de Nescau. Né? Se a gente pudesse escolher, a gente deixaria nossa latinha de Nescau em todos os mercados. Mas o que acontece? Na hora de negociar com as corretoras, como é que funciona? Dependendo do poder de distribuição de latinha de Nescau, eles pedem uma comissão maior. E quanto mais fraquinho, menos pede. Então, a gente vai até certo ponto. Né? Se tiver abuso, a gente não coloca. Entendi. Com a gente, não teve. Com a gente faz todo sentido. O que a gente deixa com corretoras que têm um poder de distribuição maior é um pouco maior do que a gente deixa de rebate com quem tem um poder de distribuição menor. Entendi. Porque o que a gente quer no fundo? No fundo. A gente quer ter o máximo de capilaridade possível. Né? Aí tem propósitos lá da Alaska, então a gente prefere ter 100 cotistas de R$1.000 do que um de 100 mil. A gente quer ter o máximo, descer o máximo possível um produto que a gente julga ser de alta qualidade para o cara mais simples que tiver. Então o distribuidor, se dá um problema grave de perfil, por exemplo, alguém recomendou para você um produto que você não tem um perfil para investir, quem vai responder por isso é o distribuidor. Então a gente, gestora, lá a gente quer meio que terceirizar esse problema. Né? Eu não sou especialista em identificar o perfil de cada um. O seu papel é deixar muito claro qual é o perfil do seu produto. Exato. E depende tanto do investidor quanto do distribuidor, que no caso é a corretora de valores, dar os alertas. Olha, esse produto aqui é para o investidor do perfil X ou Y. Então, assim, é ético que o gestor fale e deixe muito claro qual que é o perfil dele, mas no jurídico quem tem a obrigação de saber mesmo é o distribuidor. Entendi. Porque ele que vai ter que lidar com a conta final. Então, quando a gente paga esses rebates, a gente está pagando para distribuírem nossas latinhas de Nescau e para o vendedor ali explicar para o consumidor, para a dona de casa ali que quer pegar a latinha de Nescau, falar assim, ó, senhora, esse aqui ele tem muito açúcar, eu acho que para você não dá. Sei. Faz a venda da conta final. Então isso para a gente vale bastante, que é um trabalho braçal pesado se a gente tivesse que fazer isso. E agora é bom porque já ficou entendido ou subentendido, mas a gente pode explicar só melhor para ninguém ter dúvida do que é a tal da taxa de rebate. Então é como se fosse a comissão que o fundo paga para o distribuidor, que é a corretora de valores, para ter aquele produto na prateleira. Perfeito. Assim como o leite condensado, o supermercado ganha uma participação daquilo, né? Nem sempre é como a gente imagina que o supermercado compra e depois vende. Às vezes ele só recebe um pedacinho pela venda depois que a venda é feita, não antes, né? Como se fosse uma consignação. Quase isso. Quase isso. Agora, uma coisa para deixar bem claro, né? A gente falou do agente autônomo, a gente falou, tem o distribuidor ali, o fundo em si também, o investidor, ponta final, ele não obrigatoriamente precisa de tudo isso. Né? Se a pessoa tiver experiência, tiver tempo, tiver dedicação, ela pode escolher o fundo que é melhor indicado para ela sem um agente autônomo. Sim. Ela pode fazer isso. Se a pessoa tem tempo, estudou, né, tem uma certa aptidão, nem um fundo ela precisa, ela mesma investe. Ela mesma investe em ações diretamente, não precisa pagar taxa para ninguém. Ela faz a própria carteira dela mesmo. Assim, é mais uma opção de investimento, não é obrigação para ninguém. Então, se você, quem não tem tempo e achou um agente autônomo que é de confiança, beleza, você paga todos esses intermediários e está tudo embutido ali na taxa de administração do fundo. O fundo que paga isso daí. Mas se a pessoa não quiser, eu não quero pagar nada para ninguém, quero fazer eu mesmo, pode fazer, não tem problema nenhum. Qual você acha que é a principal característica de um bom gestor de fundos? Pode ser você, pode ser de outras pessoas, características que talvez até você busque para se tornar um gestor cada vez melhor. Ele tem que ser ganhador de dinheiro. Simples Porque, assim. afinal das contas, você está... Me mostre seus resultados. Você está colocando X mil reais lá, porque no final de X anos, Y anos, você quer ter mais.
Então, se eu for escolher um fundo sozinha, sem a necessidade de ter um agente perto de mim, eu posso olhar para o histórico daquele fundo e, diante do histórico do fundo, saber se ele é bom ou ruim? Você deve olhar para o histórico, mas só com o histórico você não conclui. Tá. Se daqui para frente vai ser bom também. Quando você olha o histórico, ele te dá uma pista. Fala, esse pessoal ganhou dinheiro. Olhou para trás, ganhou. Beleza. Agora, vamos supor que a equipe mudou. Vamos supor que o mandato, mudou, né? O gestor mudou. Ou o mandato, os objetivos do fundo mudaram. Aí já começa a ficar um pouco inválido o que você olhou para trás. Entendi. Agora, se o histórico for suficientemente longo, qualquer coisa mais do que 5, 6, 7 anos, não adianta 1, 2 anos, pode ser choveu na horta do cara, então não adianta muita coisa. Então você olha o histórico um pouco longo. Essa equipe é a mesma, até reforçaram. O fundo está com a mesma característica, né? O mesmo jeitão de investir, né? As mesmas mais ou menos quantidade de empresa, o mesmo perfil. Você olha as cartas de gestão, né? Então a linha, o racional do pessoal ali puxou a mesma, né? Vou puxar a sardinha aqui. Continua investindo em empresas que julgam ser baratas, olha para o fundamento, horizonte de longo prazo, sempre tem erros no meio do caminho, você tem 3, 4 acertos, um erro, 3, 4 acertos, um erro, às vezes 2 acertos, 2 erros, mas continua a mesma disciplina. Isso começa a te dar indícios de que é provável que o que venha pela frente é meio parecido com o que foi atrás. Existe uma constância no comportamento do fundo e, consequentemente, dos gestores. Então, vou dar um exemplo prático. Desde o início de 2012, no Black, é normal de tempos em tempos a gente cair 20% a 30%. Assim, Quanto tempo? Em 3, 4 meses. Assim, vem 3, 4 meses de queda, aí vai. Quando que vai cair? A gente nunca sabe quando cai. E quando que para de cair, retoma e volta a performar? Também não avisa, acontece, você não tem ideia. Então assim, eu lembro do Wesley Day, ninguém avisou que ia ter, né? Teve. Né? Aí você teve no começo do ano seguinte, 2018, ninguém avisou que ia ter greve dos caminhoneiros. Teve, pronto, 20%, 25% de queda. Aí recupera. Aí chega no final do ano, aquele pau feio de eleição, fundo, mesma coisa. Entrou esse ano, Previdência. Então, assim, sempre tem, essa é a nossa natureza. O dia que o fundo começar a mudar de comportamento, não oscila mais? Oscilava tanto esse fundo, por que não oscila mais? Está meio esquisito. É indício de que teve mudança no mandato. Se teve mudança no mandato, significa que o que você olhou para trás já não tem muita validade. Entendi. Como que eu faço para saber se mudou o gestor? Porque, assim, é uma dificuldade grande de entender a lâmina, é caderno de notícias, é valor econômico. Olha, como é que eu estudo isso? Se você entrar no site das gestoras, geralmente tem a equipe lá. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Mas se não tiver ali, aí começa a fazer sentido o trabalho do agente autônomo. Entendi. Pô, me passa os nomes. Quem que saiu, até quando tá. Entendi. Então tá lá, na Alaska, o Breda entrou quando, o Ney entrou quando, e o Luiz, tá. Teve gente nova na equipe, os caras passam. É porque é curioso. Ou você pode ligar direto. Não, e a gente fica de longe se sentindo tão pequenininho, né, irrelevante, mas o investidor, ele tem o poder de ir lá e perguntar quem é o gestor. Quem é o gestor? Total. Total. Né, ir lá e perguntar e pesquisar. E eu posso ligar no fundo se eu quiser. Pode. Uau, isso é incrível. Pode. Não, vou ligar lá no Alasca todo dia agora. Não, mas o Breno tá de bom humor, mas ele comeu, tomou café da manhã. O pessoal Ele já o quê? checa, Tá de viu? mau humor? Tá de mau humor e tal? Você torce pra algum time? Torça. Então, tipo, sei lá, já lá Vamos mudar isso, qual for vamos o trocar de assunto. Seja lá qual for o time, mas o time perdeu, não é a hora de comprar a lasca. Porque até isso pode interferir, inclusive. Teoricamente, sim. E acho que na prática, assim, o que a gente fala entre a gente, a gestora? Qual que é o pior problema que pode acontecer? Se separar e ter Ter conflito entre conflitos, enfim. conflito ou algo bem mais velado. Assim, não teve conflito, os caras estão vivendo em harmonia perfeita, mas mal estão indo no escritório. Um está em Miami, o outro está em Las Vegas, porque já ficaram tudo gato gordo. Estão com propósitos distintos. Começa a diminuir o risco do fundo, começa a não ter mais aquele sangue no olho para querer ganhar e toca a bola de lado para ficar comendo taxa de administração. Isso é comum. Entendi. Isso é comum. Como que você percebe isso? Você vai
percebendo o comportamento do fundo. Se estão lá, o fundo está batalhando, vamos falar assim, né? Está ganhando, está perdendo, né? A carteira, o portfólio do fundo mantém a mesma natureza. Então, por exemplo, o fundo costumava ter 15 empresas, né? 15 ações. De repente, do dia para a noite, pulou para 30. Super diversificadinho, igualzinho a carteira de Bovespa. Falei, esse cara não quer correr risco, né? Então, essas coisas dá para ir acompanhando. Aliás, dúvida frequente, qual a diferença entre um fundo de ações e um ETF? O fundo de ações, a carteira é livre, né? A pessoa investe nas empresas que ela quiser. Um ETF, geralmente ela replica um índice. Então, na bolsa a gente tem o BOVA11, ele replica a carteira do Ibovespa, então tem lá 60 e poucas empresas. A indústria está migrando muito para ter ETF, né? Porque é uma forma de um investidor, eles falam que é um investimento passivo, né? O investidor compra um ETF, ali não tem uma gestão ativa. Petrobras está ruim, não vou comprar mais Vale cai muito mais de preço. Então a pessoa fica fazendo um investimento ativo. O passivo, o cara compra o ETF, o quanto tiver ali no Ibovespa é o que ele vai ter. Então a indústria fora do Brasil, a indústria de investimento ativo, os hedge funds, eles estão sofrendo, porque está saindo o dinheiro deles e entrando nos ETFs, e conforme esse fluxo vai acontecendo, mais dinheiro saindo de gestão ativa e entrando em gestão passiva, esses caras que fazem a gestão de fundo passivo pegam o dinheiro e compram nas ações que compõem o índice. Então isso vai retroalimentando a própria performance do índice. E aí o índice acaba sendo melhor do que um fundo tradicional. Não necessariamente, mas acaba sendo. Sim. E força ainda mais o processo continuar. Uma pergunta comum. Se o fundo tem vencimento? Não tem. Fundo de ações assim não tem. O que tem vencimento é fundo de private equity, que tem prazo, 5 anos e tal, porque a pessoa o gestor investe em algumas empresas, depois de X tempo ele é obrigado a sair, tá no mandato. Fundo de investimento em ações, multimercado, não tem. O que existe é o prazo de resgate, ou seja, depois que você pediu o dinheiro de volta, quanto tempo o dinheiro demora para voltar para sua conta na corretora, e o prazo de liquidação também. Isso. Que é depois que você comprou uma cota no fundo, quanto tempo leva para realmente o dinheiro estar rendendo. No Alasca, só para a gente ter uma noção. Assim, a pessoa investe hoje, vai liquidar amanhã, então ela começa no final do dia de amanhã, ela começa a estar exposta no fundo. Então ela fica um dia sem disposição quando entra. E quando ela pede resgate, tem 30 dias corridos, mais 2 de liquidação. A bolsa era D3, agora diminuiu um dia. Entendi. Então é 30 mais 2 dias. E nesses 30 dias eu continuo sendo exposta às oscilações daquele fundo. Então pode ser que eu tenha pedido para tirar quando tinha 10 mil e quando finalmente cai, eu tenho 8,5. Pode. Vai que eu pedi para tirar bem no momento de baixo. Pode. E é assim a vida, não vai ser pega de surpresa depois. Como acontece, só pra gente entender lá, os bastidores dos bastidores. Você é a única pessoa responsável pelo dinheiro desses bis todos que estão lá dentro. E existe uma conversa entre vocês, até em relação onde vai colocar e o percentual. Hoje, dentro do Alasca, vamos falar do mais arriscado, qual que é a composição da carteira? Tá, então, assim, a partir do momento em que o recurso cai dentro da conta corrente do fundo, ele começa a ser tomado conta pelo nosso back-office. Então, as pessoas que estão ali na retaguarda estão vendo saldo em conta, quanto que tem em caixa, aquilo que o gestor não utilizou, a pessoa vai lá e investe em título público para não ficar parado na conta. Existe uma gestão ali, pessoas que estão tocando a conta corrente quase que do fundo. O que é investido em empresas, não existe aquele comitê formal, porque todo mundo senta um do lado do outro. 9,5 pessoas, né? No estagiário conta meio, né? Só lá, aqui não. Aqui o estagiário é inteiro. Não, mas se você conhecer, você vai entender o que eu tô falando. E aí, assim, o percentual de alocação, no dia a dia, meio que está dado, né? A gente já tem um percentual. Então, o dinheiro que entra ou que sai é dividido ali meio que quase que proporcionalmente. Entra mais em discussão quando a gente tem uma empresa nova que a gente está em vias de investir. Essa aqui tem uma taxa interna de retorno, que é o que a gente gosta de olhar, muito atrativo, melhor que a média do portfólio, a gente vai comprar. O que a gente vai fazer? A gente vai matar uma posição
ou a gente vai diluir todas, a gente vai passar o chapéu, né? Todo mundo tirar o dinheirinho de cada uma delas para encaixar mais essa, aí sai de 17 empresas para 18. Essa é a discussão que a gente acaba tendo mais, mas é ali na mesa junto, olha, eu acho que isso aqui não faz mais sentido ter, tem só 0,2, né? Tá ficando cara, vamos aproveitar e matar essa para... A discussão é ali em 5 minutos. Entendi. Então, assim, a discussão que demora mais tempo é se a gente vai investir numa empresa ou não. E tem sempre um gestor que é o que assina embaixo ou é todo mundo que assina junto? Na prática, você tem o responsável jurídico, se der algum problema, alguma falha na Tipo operação. aquele engenheiro que fica no tapume, tem. assim, né? Responsável técnico e Tem. tal. Se cair o prédio, é Tem. no dele que vai. Se- E tem que ter alguma formação especial para ser um gestor de fundo? Para você poder fazer gestão de terceiros, você precisa de algum curso de faculdade específico? Não. Não. Então, eu fiz engenharia naval, o Ney é direito, o Luiz Alves é economista e tem de tudo ali. Então, não, qualquer curso funciona. Você pode fazer a prova, ser autorizado, ou você pode comprovar por experiência pregressa, experiência trabalhando diretamente na gestão, não precisa ser gestor. Então, no meu caso, eu comprovei por 3, 4 anos sendo analista, trabalhando em gestora ou em hedge fund. Eu peço uma carta para esses donos de empresas, pessoal, o Henrique Breda trabalhou do ano até ano, tal, analisando empresa, tal. Eu juntei essas cartas e pedi essa autorização. Qual a diferença de fazer essa análise e ter alguns bilhões em patrimônio de mais de 150 mil pessoas sob sua gestão? Você consegue dormir bem assim à noite? Eu durmo incrivelmente bem, não me atrapalha pernilongo, mas a dor de perder dinheiro, seja próprio ou de terceiros, é exatamente igual, assim, exatamente igual. Porque assim, quando a gente fala de terceiros, na verdade, se eu já tenho da minha filha, da minha esposa, meu pai já esmerdeou o Natal, não tem jeito. Então, se você tem outras pessoas além de você, tanto faz se é 1.170 mil ou mais 3. A responsabilidade já vai no teto já. Né? Então, não muda. Eu achei que ia mudar, mas não muda. Você tem quantos bilhões mesmo em ativos? 12. 12 bilhões em ativos, quase 160? 170 mil. Então, ó, 12 bilhões em ativos, né, no patrimônio do fundo, 170 mil investidores. Dá uma preocupação, assim, além, ou sei lá, no começo, quando as pessoas começaram a colocar muito dinheiro, em algum momento você já, tipo, ficou com uma crise de ansiedade, assim, de pânico, quando começou a cair muito, ou não? Você sabe que aquilo é o que você está fazendo, é o que tem que ser feito, e tá tudo bem. Acho que o dia mais emblemático pra gente foi quando a gente atingiu, acho que 1.000 cotistas. A gente falou, não é possível que tenha 1.000 pessoas que estejam investindo com a gente. O pessoal é louco da cabeça, a gente ficava pensando nisso. Mas que era um número redondo. Mas assim, nunca gerou ansiedade ou insegurança a mais. Assim, é sempre a mesma preocupação. Quando o fundo está mal, ou quando você está perdendo dinheiro, seja o seu próprio capital, ou com mais 2 ou 3 pessoas junto com você, é igualzinho ter mais 2 ou 3 ou ter 170 mil, é a mesma coisa. Porque você tem junto com você familiares, você tem esposa, você tem pai, você tem tio, tem pessoas que confiaram em você. Basta ser mais uma. Então se é mais 10, 20 ou 170 mil, não fez diferença. Eu achei que iria fazer, poderia fazer, mas não faz. A única coisa que aconteceu foi uma vez meu sócio estava, o Ney está aqui, estava no Ibirapuera, e uma pessoa reconheceu ele e falou assim, Ney, ele não sabia quem que era. Ele perguntou, você é o Ney da Alaska? Ele falou, depende. Quando você investiu? Você fica meio receoso. Né? Mas tinha investido num momento bom. Ufa, então eu sou. Então assim, não faz muita diferença. Não faz. Eu achei que iria fazer, mas não faz. E num momento de grande vale, digamos assim, né? De uma grande perda, você lida como, né? Ou a equipe lida como com isso? Porque somos todos seres humanos. E a gente sabe, até a economia comportamental estuda muito a respeito disso, que nesses momentos o ser humano faz cagadas absurdas. Total. Motivado pelo medo, pela ansiedade, ainda que seja extremamente experiente. Existe algum tipo de cerimônia que vocês fazem ou de conduta? Não, quando cai muito a gente se reúne e vai para a churrascaria, a gente pega e estuda tudo, passa a madrugada estudando. Existe algum ritual assim? Não, acho que assim, o pessoal fica mais tenso e rever mais números para tentar reforçar as opiniões. Isso acontece.
Mas eu acho que assim, para as pessoas terem bem isso na cabeça, quando o fundo está mal, quando está tendo quedas, é normal você imaginar que uma pessoa típica, né, iniciante, tá com dor de barriga, tá com diarreia, tá com crise de ansiedade, não tá dormindo direito e tal. Beleza, a gente aceita isso. O investidor profissional é muito parecido. É muito parecido. Fica nervoso, né? Chega em casa arrastando os pés, né? Perde um pouco o apetite, é normal. O que eu acho que diferencia é na atitude. Então, uma pessoa desesperada vai vender lá embaixo baratinho porque está com medo de perder mais. Né? Isso, ela mata o investimento dela. O profissional, na atitude, ele se amarra na cadeira. Ele não faz, ele não transforma aquela insegurança, aquela crise de ansiedade, aquele momento chato, numa atitude errada. Então, a gente se policia muito, assim, para não transformar aquele momento ruim em algo errado. O que é recomendável, né? Os mais velhos, né, nessa profissão dizem, falam, pega o carro, vai viajar, não adianta ficar olhando a tela do computador, você já investiu tudo que você tinha, você consumiu todo o seu caixa, você comprou tudo que tinha de bom, agora você tem que esperar, né? Vai rezar, vai fazer alguma coisa. Ficar aí olhando aquilo, você vai aumentando a chance de você fazer uma cagada ou uma atitude errada. Então, assim, eu acho que a diferença é o que você faz com aquele sentimento ruim. Porque você vai ter, sendo profissional não, você vai ter, você não vai se livrar daquilo. Não é um super-herói, fala assim, não, tá caindo, mas é uma delícia, olha que gostoso, né, que tela vermelha. Não, você não faz isso, você sente aquilo. E para um investidor que está no Alaska Black, ou seja lá qual for o fundo, tem algum tempo suficiente para o cara aguentar? Que você acredita? Dá para dar stop em fundo também? Ou não? Se caiu, o ideal é deixar lá para sempre, confiar no gestor de que ele vai recuperar. Te digo isso porque meu primeiro investimento foi num fundo, eu tinha 20 anos, e aí botei todo o dinheiro que eu tinha lá, 6 meses depois eu tinha metade. E aí falei, já muito super investidor, falei, não, vou deixar lá, porque ele vai crescer. Tirei esse dinheiro 12 anos depois e não tinha recuperado todo o dinheiro ainda. Bem difícil. Bem difícil. Então, existe alguma recomendação desse tipo para quem é investidor? Até quando? Até quanto aguentar junto? Até quanto confiar? Tá. Assim, vamos voltar para a conversa inicial. O fundo é como se fosse uma holding, como se fosse uma empresinha que tem participação em várias outras empresas. Então, é assim que a gente olha, exatamente assim que a gente olha para o Black. A gente é um CNPJ que tem um pouquinho de Rumo, um pouquinho de Magazine, um pouco de Marco Polo e tal. Como que a gente encara as ações? A gente vende a partir de X% de queda? Não. A gente sempre fica olhando o preço dela e compara com o fundamento da empresa. Né? Se está ficando cada vez mais descontado, mas injustificadamente, a gente vai lá e tenta até aumentar a posição. Só que é muito fácil para a gente, gestor, ver o preço da ação e comparar com o valor justo da empresa. Né? Como que o investidor deveria fazer com relação ao fundo? Porque a gente subiu um nível, né? Sim. É ele lidando com o fundo. Eu acho que assim, os gestores que estão indo mal, eles geralmente verbalizam isso, eles estão falando, estão se comunicando, então tem carta de gestão, o agente autônomo pode entrar em contato, falar, o que está acontecendo? Por que está caindo tanto? Mas por que está insistindo? Não, por causa disso, a tese de investimento é essa, acho que tem que valer o dobro, não mudou o que eles imaginam para a companhia, é um momento, é uma circunstância ruim, que vai durar uns 3, 4 trimestres, mas isso volta na opinião dos gestores. Então você se comunicou, entendi e tal. Porque se você ficar vendo só um número, caiu 50%, o que você faz com isso agora? Pode cair de novo, né? Sim. Então assim, não tem um número que triga uma reação. A partir de 60% de queda, saia. O recado vai lá, tem que fazer ainda mais a lição de casa. Tentar entrar em contato com a gestão, tentar entrar em contato com quem te sugeriu aquele produto. Me passa a ficha, o que está acontecendo? Está dentro do plano? Está dentro do mandato do fundo? Ou os caras perderam a mão, o gestor fugiu, não tem ninguém cuidando. O que aconteceu? Então tem que fazer a lição de casa para entender o que está acontecendo ali. Se por acaso trocou o gestor, ou o fundo mudou completamente o mandato, investia em empresas small caps, por exemplo, durante 20 anos,
e aí o fundo começou a ir muito mal, aí aqueles mesmos gestores trocaram totalmente para large cap. Eu falei, não é mais a praia dele, está trocando as coisas. Quando começa a mudar muito, corre o risco de ter algo estranho, ter algo errado. Então, não é definitivo, mas é indícios de que talvez você tenha que rever seu investimento. Agora, se continua na mesma toada, isso que está acontecendo agora aconteceu já várias vezes, né? Olha para trás. Então, tem que estudar para tomar decisão, não tem um número assim pronto. Lá no Alaska Black tem Alaska BDR. Tem. Que são ações de empresas do exterior. O que isso significa exatamente? Quando você coloca BDR no nome do fundo e você altera o regulamento, o fundo ele passa a poder investir até 100% do patrimônio dele em BDRs. BDRs são empresas listadas lá fora que tem um recibo aqui dentro. Então a gente fez isso em 2014 para a gente poder investir em empresas americanas, que a gente estava vendo o Brasil emburacando, e aí a gente chegou a ter mais da metade do patrimônio do Black na Disney, 3M, Johnson, Coca, Starbucks. E aí, ao longo de 2015, a gente foi vendendo as ações americanas e comprando as brasileiras, que a gente viu que estava ficando barato aqui. Então é uma possibilidade que a gente tem de investir em B10, não é uma obrigação. Entendi, não é obrigação. Não. Última pergunta. Eu vejo cada vez mais entre os alunos e seguidores do canal uma preocupação com quais são as empresas onde o fundo tem o seu capital e, logicamente, o do investidor também investido e alocado. E como investidora, foi muito difícil encontrar fundos que não tivessem ações de bancos grandes. Que, se eu sou contra eles, eu não acredito que eu possa lucrar com o lucro deles se eu não concordo com a maneira como eles lucram. E foi praticamente impossível eu encontrar fundos que não tivessem ações de bancões. Então você não entrou no nosso fundo. Pior que não. Porque não tem. Mas assim, fundos mais conservadores, que é o meu caso, né? De multimercado. Fundos de ações tem. Mas fundos mais conservadores, é impressionante como os caras amam. É uma coisa mais acomodado mesmo. Vou botar o dinheiro em bancão, essa é a primeira pergunta. E também, como que eu posso me alinhar com aquele fundo e saber se ele... Claro, eu consigo olhar as empresas onde ele tem dinheiro investido, principalmente se é um fundo de ações. Mas você percebe já que essa é uma tendência meio que de mercado dos fundos? Fazer essa coisa tailor-made de acordo com só empresas verdes, só empresas que não têm trabalho escravo, né? Pelo incrível que pareça, dá para separar empresas que têm trabalho análogo à escravidão e empresas que não têm, principalmente quando a gente fala de varejo. Como que a gente sabe se o gestor, ele está preocupado com isso? Porque hoje pode até ser que não tenha. Mas quem me garante que você não vai vai botar o Bradesco lá amanhã? Sim, bom, se o Bradesco dividir Dependendo por do meu 2, dinheiro lá, hein? se o Bradesco dividir por 2, é bem provável que a gente coloque. Então Tá. eu aviso antes, tá? Tá bom. Mas tá bem acima. Hoje, assim, as pessoas podem entrar no site da CVM. Se você entrar lá, CVM, fundos, clica, fundos. Você vai ter que digitar um pedacinho do nome do fundo, digitar Alaska, ou digitar qualquer outra, Constellation. Vai aparecer lá uma lista de fundos, você clica e consegue ver a carteira. Geralmente tem uma defasagem de até 3 meses. Meio que o gestor se resguarda para ninguém ficar copiando a carteira dele. Mas tudo bem, como é longo prazo, FIA, tá lá as ações, você consegue checar cada uma das empresas que o fundo investe. Esses fundos mais temáticos, tem agora os fundos lá fora, ESG, é um pouco mais comum, está começando a acontecer essas coisas. Fundos que não investem em ações de tabaco, tem fundos que só investem em empresas que têm o selo de governança, tal. Então isso tem, normal. No Brasil tem alguns índices, tu não conhece o Ibovespa, né? Aí tem gente que conhece um pouco mais o IBX, e aí tem outros. Tem um índice de governança, de sustentabilidade, tal. Então tem lá um monte de natura, assim, né? Tem essas coisas. Então é como vai acontecer. Se você quiser investir em fundos que tenha algum selo, tem que procurar. Vai ter poucas gestoras que tem isso, mas eu acho que é uma tendência, vai começar a ter mais. Assim. Vamos montar um então, assim? É só falar. Tipo o Sid Nelson Free Forever.
Acho que dá. Pode ser até o nome do fundo, Sid Nelson Free Forever. É o SFF. SFF. Tá Sid bom. Nelson Free Forever. Pode ser? Você toca? Você escolhe? Não, você que vai ser o gestor, né? Eu trago o dinheiro pra dentro. Tá Ó, bom, os já. alunos aqui vão ficar todos milionários. É, Então a gente tem que colocar o dinheiro em algum lugar, não é verdade? tá bom. É claro que a gente vai ficar de olho, obviamente. Então, Falamos bastante aqui sobre fundos, bastidores, coisas que não são comuns da gente ouvir o tempo inteiro. Nada como a gente ter alguém que está lá no dia a dia de um fundo. Se você tiver mais dúvidas, comenta lá na comunidade com a hashtag Fundo a Fundo, pra gente saber o que você achou dessa aula, o que mais te abriu a cabeça. Se você olha os fundos agora com uma nova visão, você vai aumentar o teu aporte em fundos, que tipo de fundos você vai procurar. Você já fez a sua análise, já fez aquela comparação que eu sugeri lá na aula de fundos? Muito obrigada, Obrigado Breda. a você. Henrique Breda, do Alaska Black. Se você tiver mais dúvidas, quase todas as corretoras do Brasil já distribuem, né, o Alaska Black. Lembrando sempre de dar aquela olhada, né, na lâmina. O gestor você já conhece bastante. Depois a gente coloca o WhatsApp dele aqui, mentira. Mas dá pra ligar no Alaska, né? Dá. Dá, todo mundo pode fazer isso. Obrigada, viu? Obrigado a você. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.